O Senhor esteja convosco. Ele está na meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus pôs-se a dizer: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios e entendidos e revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Pai, e ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e fatigados, sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E vós encontrareis descanso, pois meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Reverendíssimo Padre Adilson, todos vós os reunis nesta capela local. Estamos celebrando hoje o 14º domingo do tempo comum. Pouco a pouco o ano vai caminhando e também a liturgia da Igreja vai nos mostrando cada vez mais as maravilhas que Nosso Senhor realiza no meio do povo e continua a realizar em cada um de nós até hoje, através deste que é o tempo comum, que eu já disse algumas vezes também, que de comum nada tem, apesar do nome, né? Nós vemos as maravilhas de Cristo, os seus milagres, as conversões, Jesus que realizava então a conversão dos pecadores, expulsava os demônios, realizava curas, neste que nós dizemos que é o tempo comum. Tempo comum porque nós não temos grandes festas, grandes solenidades durante este período. E a primeira leitura da profecia de Zacarias vem nos falar então: exulta a cidade de Sião, rejubila a cidade de Jerusalém, grandes cidades do tempo de Cristo, grandes cidades daquele momento. E vem nos dizer então que Cristo, o Senhor, está para vir, e virá humilde, montado em cima de um jumento. Eliminará os carros de Efraim, os cavalos de Jerusalém, quebrará o arco dos guerreiros e anunciará a paz às nações. Aqui essa profecia do Antigo Testamento, como todas as leituras do Antigo Testamento, só tomam realidade plena se nós a interpretarmos a partir do Novo Testamento. E aqui nós vemos duas realidades. Então, a vinda de Jesus, de fato, em cima de um jumento na cidade de Jerusalém, no início da Semana Santa, no domingo de Ramos, mostrando que ele, apesar de ser um rei poderoso, filho do Padre Eterno, que está no céu, ele não vem com glória, com pompa, com magnificência, mas vem como um humilde servidor, não para ser servido, mas para servir. E nos fala também da segunda vinda de Cristo, no final dos tempos, ou ainda no final de nossa vida. E aqui ele fala que então eliminará os carros de Efraim, os cavalos de Jerusalém, quebrará o arco dos guerreiros. E aqui nos fala então sobre as outras duas grandes cidades daquele tempo, Efraim e Jerusalém, a capital. Tanto a capital daquele estado de Israel, tanto a capital da fé daquele povo judeu. E aqui nos fala então o que ele quer dizer sobre isso: que Cristo eliminará tudo aquilo que não faz parte de seu reino. Todo o poder, toda a ganância, toda a prepotência, todo o orgulho, toda a vaidade que existia naquele tempo e que existe ainda hoje, através das nações, através dos governos. Tudo isso será derrubado, será quebrado na segunda vinda de nosso Senhor, onde nos fala outra passagem do Evangelho: não restará pedra sobre pedra, justamente porque Cristo agirá com a sua justiça em sua segunda vinda. Há uma máxima da Igreja, dos santos, que diz que nós hoje temos o tempo da misericórdia, o tempo da conversão, o tempo de mudar de vida. Na segunda vinda de Cristo será o tempo então da justiça divina. Passado todo o tempo de espera, de conversão, de realidade de mudança de vida, de coração, Cristo agirá então com a sua justiça. Não como um juiz severo, mas como um juiz justo, para levar os pequenos, os humildes, aqueles que merecem o reino da glória, e para derrubar do trono então os poderosos do mundo. E aí nós podemos olhar hoje o caos em que o mundo se encaminha, cada vez mais para guerras maiores, para perseguição, para a zombaria da fé, para a perda dos costumes,
para estados ateus, e nós não devemos temer, pelo contrário. Se o mundo do lado de fora grita por tantas revoluções, como gritou há tantos séculos, nós do lado de dentro da igreja deveremos ser então o pequeno rebanho de nosso Senhor, à espera do nosso encontro com Cristo, à espera da sua segunda vinda para levar os humildes até Deus. E a segunda leitura vem nos dizer então, para que nós não vivamos segundo a carne, mas segundo o Espírito, se realmente o Espírito de Deus mora em nós. E nós pertencemos então a Cristo através desse Espírito. Que Espírito é esse? O próprio Espírito Santo, que nós recebemos no nosso batismo, o Espírito Santo que nós recebemos na confirmação do nosso batismo, que é a crisma, o Espírito Santo que nós recebemos a cada Eucaristia, o Espírito Santo que a Igreja nos dá a cada Santa Missa, ou então o Espírito Santo que habita em nós através do nosso convívio como cristãos. Quando nós estamos reunidos em oração, quando nós estamos diante do altar, quando nós comungamos da mesa da palavra, da mesa da Eucaristia, o Espírito Santo habita em nós. Comemoramos no último domingo a solenidade de São Pedro e São Paulo, colunas da Igreja, o dia do Papa, justamente o Espírito Santo que guia a Igreja ao longo dos séculos rumo à morada eterna, rumo ao céu. E é justamente esse Espírito que nos ensina a vivermos segundo o próprio coração de Cristo, porque se nós somos templos do Espírito Santo, devemos agir diferentes daqueles que renegam, do lado de fora, o próprio Cristo. E hoje de manhã eu via na internet uma publicação de um padre que dizia: das 168 horas que nós temos na semana, quanto tempo nós dedicamos a Deus? E ali eu fiz um breve exame de consciência pensando, tanto na minha vida particular, no meu meia culpa, no seminário, agora no início das férias, ou então nas atividades da casa, ou então justamente na faculdade, na Juiz de Fora. Quanto tempo será que nós, seminaristas, nós religiosos, dedicamos a Deus? E nós todos que estamos aqui, quanto tempo nós dedicamos a Deus durante a nossa semana? Por mais que o trabalho seja árduo, por mais que tenhamos nossas preocupações familiares, nossas preocupações do dia a dia, quanto tempo nós dedicamos a Deus durante a nossa semana? Será que somente uma hora e pouca no domingo para a Santa Missa, mesmo assim por dentro chorando, porque eu tenho que voltar para casa, porque eu tenho que arrumar as coisas, porque hoje tem jogo do Brasil, porque tem almoço para fazer? Quanto será que nós dedicamos para Deus? Especialmente no dia dedicado a Ele, o domingo, que tem este nome porque deriva da palavra Domine, em latim, que significa Senhor. Por isso, domingo é o dia do Senhor. Quanto tempo nós dedicamos àquele que nos entrega o seu Espírito Santo, a partir dos sacramentos, através da Igreja, da nossa vivência de fé? E aqui vem nos falar então, portanto, por termos então o Espírito Santo em nós, por termos sido perdoados de nossas faltas através de nosso Senhor Jesus Cristo, da sua cruz, temos uma dívida, não para com a carne, não para vivermos segundo a carne, mas para com o próprio Espírito. Não uma dívida que Deus nos cobra, porque Deus nos deixa livre a escolha de seguirmos ou não, mas uma dívida nossa, própria, através do nosso coração para com Ele. Através de Jesus Cristo, fomos perdoados do pecado. O mundo decaído é reerguido. É justamente isso que nós rezamos na primeira oração da missa, a oração da coleta. Ó Deus, que entregastes vosso Filho para reerguer o mundo decaído, fazei-nos livrar-nos da servidão do pecado, que é justamente o que o espírito da carne nos faz, que é justamente o que o mundo nos impulsiona sempre. Se nós observarmos o mundo, aquilo que nós consumimos no nosso dia a dia, aquilo que nós observamos diariamente, aquilo que nós temos na televisão, nas músicas, nas programações diárias, ou mesmo na sociedade do dia a dia, tudo nos leva somente para o fim último desta vida aqui, nesta terra, enquanto o fim último de nossa vida é o céu, é a pátria celeste. Não que nós devemos desprezar todas as coisas do mundo, até porque Deus, ao final da criação, disse que tudo era muito bom. Mas para nós planificarmos aquilo que nós temos nesta vida, neste mundo, há uma condição maior, a Deus, ao céu, para que sejamos verdadeiramente felizes, como o próprio Cristo nos quer. E para que através de nossa vida, pela ação do Espírito Santo, possamos então pagar esta dívida que nós temos para com Deus. E como nós a pagamos? Como nós estamos fazendo neste domingo,
rezando, comungando, participando da Santa Missa, que é a mais bela oração, a forma que nosso Senhor já nos ensinou, nos ensinando a rezar o Pai Nosso, pedindo perdão por nossas faltas, pedindo para que nós também sejamos perdoados, celebrando a sua missa, a ceia, de modo especial a última ceia, onde nos entrega então a Eucaristia e o sacerdócio que a Igreja leva pela consumação dos tempos, pela consumação dos séculos, mas também na nossa vivência diária, em nossa casa, em nosso trabalho. Voltando ao que eu dizia anteriormente, quanto tempo nós dedicamos para Deus? É muito fácil nós sermos cristãos somente dentro da igreja, somente no momento da missa. Mas é muito mais valoroso, talvez, aquele esforço que fazemos dentro de nossa casa, na nossa semana, no nosso dia a dia, com as nossas devoções, com as nossas práticas espirituais, com as nossas penitências diárias, com aquilo que o nosso coração entrega diretamente ao coração de Jesus. E muitas vezes esse espírito da carne, esse espírito do mundo, nos consome de tal modo que não olhamos mais para o céu, não olhamos mais para os irmãos, não olhamos mais para Deus, senão somente para nós mesmos e para as nossas vontades, até nós cairmos do cavalo, como nos fala o ditado. E aí, quando nós caímos, vem o arrependimento, vem a culpa. E vem muitas vezes o cansaço. Eu não consigo, eu sou pequeno, eu sou falho, não tem jeito, mas a família é complicada, mas o emprego é difícil, mas a vivência de comunidade também está difícil, são tantas dificuldades, e a enfermidade. Eu faço novamente uma meia-culpa. Nós, religiosos, muitas vezes caímos também neste erro, na falta de confiança, na vivência diária das dificuldades, mas principalmente no final de semestre, com as provas da faculdade, com as situações do seminário, com as situações de pastorais, os trabalhos que não acabam, a ânsia pelas férias, pelo descanso, nos descuidamos da vida espiritual. Cansamos do nosso dia a dia, cansamos às vezes até mesmo da oração. E num propósito geral, quantas vezes o cansaço também toma conta de nossa alma, de nosso coração, no nosso dia a dia. E aí nosso Senhor vem nos dizer então no Evangelho: vinde a mim todos vós que estáis cansados e fatigados sob o peso de vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Ora, somos nós que complicamos nossa vida espiritual. Somos nós que muitas vezes colocamos na nossa vida espiritual, no nosso dia a dia, talvez um peso maior do que elas propriamente têm. Porque o jugo de Cristo é suave, seu fardo é leve, Ele mesmo nos fala. Por quê? O peso maior, Ele já carregou por cada um de nós. Nós temos a graça de participarmos da Santa Missa, a graça de rezarmos, a graça de comungarmos, sem nem ao menos nos preocuparmos com o mínimo de perseguição, enquanto tantos no mundo morrem sem mesmo poderem celebrar os santos sacramentos. E aí nós devemos encontrar refúgio neste coração santo de Cristo, rasgado pela lança que jorra sangue e água, a Eucaristia e o batismo, símbolos maiores de nossa fé. E ali naquele coração nós encontraremos então descanso. É justamente por isso que as imagens do Sagrado Coração de Jesus, tal qual Santa Margarida viu no século XVII, com uma mão Jesus estende para nós, para os pecadores, para nos resgatar. Com a outra nos aponta o seu coração. Repararam isso na imagem do Sagrado Coração? Justamente porque ali é o nosso refúgio, é o nosso escondimento. Naquele coração santo, naquele coração humilde, naquele coração puro, refugiar também o nosso coração. Cansado, fatigado, pecador, difícil de conviver tantas vezes. Não existe fórmula mágica, somente aquilo que a Igreja nos passa através da santa revelação divina de nosso Senhor. E o coração de Jesus é aquele coração manso e humilde, como nós rezamos no ejaculatório. Jesus manso e humilde de coração, fazendo o nosso coração semelhante ao vosso. Um coração simples, um coração que ama, um coração que perdoa, um coração que acolhe, um coração que se desgasta até o fim, porque muitas vezes nós temos essa dificuldade. Amamos até certo ponto, nos entregamos até a metade, queremos até onde nos machuca, enquanto o coração de Cristo e o coração dos santos se entregaram inteiramente pela conversão dos pecadores, por cada um de nós. Se hoje nós estamos aqui rezando, é porque um dia
tantos religiosos, tantos santos, tantas pessoas, tantos familiares nossos se doaram para termos a fé católica hoje, livre para celebrarmos. Por isso, nessa liturgia, que Cristo nos ajude a desapegarmos das coisas do mundo para nos elevarmos, então, às coisas celestes, na pátria eterna. E que seu coração santo nos ajude quando nós cairmos nas dificuldades da vida, nas dificuldades do pecado, porque o seu coração santo é o nosso refúgio protetor. E como Nossa Senhora em Lourdes disse a Santa Bernadette, não te farei feliz nesta vida, mas na outra. O mundo nos promete uma felicidade aqui, momentânea, até nós nos darmos conta de que a felicidade plena é junto do Padre Eterno, no céu. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. E se nós cremos na nossa fé, nós a professamos. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. E diante do coração de Jesus, que possamos elevar os nossos pedidos